fala fiel. Vamos acompanhar o Nicola falando desse fato que envolve o nome de Yuri Alberto na FIFA. Vamos também ver o Mano falando sobre possível contratação de Matheus Pereira. Pessoal, ajude o canal se inscrevendo e deixando seu like e muito obrigado. Quero te ajudar a entender o que está rolando com o Yuri Alberto, que virou alvo de um processo que vai parar na FIFA. O Internacional está incomodado com a demora do Zenit em pagar os 10% a que tem direito pela negociação com o Corinthians. Bora voltar no tempo para te explicar direito essa história. Na temporada passada, o Zenit desembolsou 25 milhões de euros, que hoje equivalem a 137 milhões de reais, para comprar o Yuri Alberto do Internacional. Na oportunidade, o clube russo ficou com 90% dos direitos econômicos e deixou 10% para o Inter, de olho numa venda futura. Vocês sabem que no começo desse ano, o Zenit e o Corinthians se acertaram para o repasse do Yuri Alberto em definitivo. O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto e deu em troca. Os direitos econômicos totais que ele tinha em relação ao Robert Renan e também sobre o Duqueiroz, vai dar um percentual do Mantuan, deixou um percentual pequeno de 10% do goleiro Ivan e deu a preferência da compra futura do Pedrinho. Não envolveu dinheiro. E é o fato de a negociação não ter envolvido dinheiro em espécie que faz com que o Zenit entenda que não precisa pagar nada ao Inter. Colorado discorda, vai levar o caso à FIFA para receber 10% do valor total do negócio. Agora, a FIFA deve tentar entender as condições do negócio, vai estimar um valor e vai cobrar 10%. Esse valor deve ser cobrado do clube russo. Yuri Alberto e Corinthians não tem nada a ver com a história. Ô, mano, disse que o Corinthians estaria aí conversando para ver se consegue trazer o Matheus Pereira, sabe, o meia? E do Al Hilal. Que já tentou aí, não conseguiu. Mas só que é o seguinte, o Al Hilal não aceita vendê-lo, né? Não aceita que se não for para vender. O Corinthians quer empréstimo. Quer empréstimo de 6 meses e depois com opção de compra. Acontece então, que o Al Hilal quer recuperar parte do dinheiro que ele investiu nele. 18 milhões de euros. Então, Mota, até tinha uma sinalização pelo clube árabe de empréstimo, mas seria um empréstimo de 4 meses. E aí o Corinthians acabou não aceitando, porque disse, pô, vou usar o cara, e na hora que estiver engrenando aqui, tem que devolver. Para mim não é interessante. Aí o clube árabe acabou emprestando para um outro clube ali dentro da própria Arábia. Isso. E agora parece que vai terminar o contrato de empréstimo e ele vai retornar para o clube. Porém, o Corinthians ele está tentando agora sim novamente fazer a proposta, Mota, para um empréstimo até o final do ano. Porque se eles não conseguiram vender até agora, possivelmente eles não vão conseguir vender nesse exato momento, nessa janela. Então o Corinthians novamente ele tenta fazer essa investida de empréstimo até o final da temporada para ver se agora viabiliza o negócio. Sinceramente, Mota, não conheço o jogador. Esse jogador aí é brasileiro, mas ele saiu daqui muito cedo, já foi jogar lá em Portugal, enfim, não teve lá grande sucesso jogando em Portugal, jogou em times intermediários ali, foi vendido para esses times emergentes aí cheios de dinheiro. Eu não conheço o cara para falar se é uma boa contratação ou não. Só que diante do que o Corinthians tem no elenco, Mota, não dá para ficar apostando da forma como o Corinthians tem apostado. Se vai trazer um cara que possivelmente vai estar ganhando em dólar, porque o cara para estar jogando na Arábia deve estar ganhando muito dinheiro, e o cara não vem para o Brasil para ganhar pouco. Eu espero que seja uma contratação certeira, diferente das últimas que o Corinthians acabou fazendo, aí com exceção do Fausto Vera. Estão falando até de um outro moleque aí do futebol gaúcho, ô Motinha. Do Novo Hamburgo, né? Conhece? É o lateral João Vinícius, é isso? 18 anos. Isso. Mas ele vem pro Sub-20, se é bom jogador. Hã? Falaram que ele vai vir a princípio pro Sub-20. Então, mas aí, ô Motinha, esse papinho de vem pro Sub-20, velho, sabendo que o Corinthians tem deficiências nas laterais, tá na cara que esse moleque aí vem com esse papinho, vai ser contratado pro Sub-20, mas possivelmente vai ser testado no profissional também, cara. 18 e é isso que eu fico anos. puto. Diga, complementando. Então, ele viria pro Sub-20, né? 18 anos e vão testar ele lá no Sub-20, mas com certeza deve ser o principal, velho. Né? Mas, ô Mota, é justamente nisso que eu me pego. É justamente nisso que eu fico puto. Será que o Corinthians não tem um João Vinícius na base? Será que o Corinthians não tem, sei lá, numa dessa aí, como o Corinthians contratou um Bidu na base? Cara, na boa, é que é capaz de às vezes não tem, mano. Lateral é osso, hein? Mas, ô Vieira, se não tiver, fecha a porra da base, porque a base, ela gera um custo muito grande pro clube, e se você não conseguir extrair um cara com a qualidade do Bidu, meu irmão, fecha a porta, velho, fecha a porta. O mais do mesmo, pode, né, mano? Vieira. O Corinthians, ele não pode contratar Bidu, Romero e Barleta, e agora numa dessas o João Vinícius, para serem os reforços da temporada 2023, num elenco que já deu mostras físicas que não vai conseguir aguentar o baque.
O Corinthians precisa de, no mínimo, 4 jogadores bons que venham para brigar por titularidade, não é para compor elenco. O Corinthians precisa de 4 jogadores que venham para falar, opa, cheguei e quero jogar. Porque aí os caras que estão jogando agora vão ter que se coçar para jogar muito mais, entregar muito mais, porque tá chegando sombra.